Esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos, onde eu falo de 3 fases que me fizeram chegar à nota que me colocou em medicina. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o link está aqui na descrição. Depois de repensar minha atitude com a escola, mudei de atitude e comecei a estudar com um amigo muito mais motivado do que eu. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de conviver com pessoas que também querem entrar na faculdade e sobre métodos de estudos que não funcionaram para mim. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Existe um evento divisor na minha história onde tudo começou a mudar. Meu pai ficou desempregado e o único salário que sustentava uma família de 6 pessoas desapareceu da noite para o dia. Simplesmente não tinha mais dinheiro em casa para pagar as contas, para pagar cursinho, então nem pensar. Essa era uma fase que qualquer 50 reais fazia toda a diferença lá em casa e meus pais nunca pediram para eu ir trabalhar e trazer dinheiro para casa para ajudar. Trabalhar, ao invés de estudar para entrar na faculdade, era uma solução de curto prazo para trazer um pouco mais de dinheiro para aquela situação tão difícil, mas podia me custar caro no longo prazo e eles sabiam disso. Nesse mesmo período, um amigo do vôlei começou a falar que ia prestar vestibular. Um dia, no meio do treino, ele falou: "Cara, vou estudar pro vestibular, vamos estudar junto?" Ele tinha um primo que no ano anterior tinha passado já no vestibular e tinha feito cursinho. Ele disse que ia tentar conseguir o material com ele e conseguiu. Pegamos todo o material, levamos pra casa dele e tinha uma edícula. Fizemos uma faxina na edícula, jogamos um monte de coisa fora, arrumamos umas prateleiras para colocar os livros em cima, penduramos as bicicletas no teto para liberar espaço para 2 cadeiras e arrumamos umas 3 luminárias velhas que ele tinha lá. Parecia o sol batendo em cima da mesa, ficou perfeito. Só de arrumar as coisas já deu a impressão que tudo ia dar certo. Quando todos os livros estavam organizados nas prateleiras, a gente fez uma hipótese bem simples. Se nós fôssemos capazes de fazer todas as questões que estavam naqueles livros, a gente passaria em qualquer lugar. Botamos fé nessa hipótese e fomos pra cima. Nós dois só tínhamos opção de entrar na universidade pública, porque nenhuma das famílias tinha grana para pagar a faculdade particular. Todo dia a gente sentava, lia a teoria, fazia os exercícios daquela teoria e dava a impressão de que estava indo tudo certo. Quando eu acabava de ler a teoria, eu tinha a sensação de que não tinha dúvida. Pegava os exercícios que estavam ali no material ligados àquela teoria, tentava fazer, acertava alguns, os que eu não acertava, eu dava uma olhadinha lá no fundo na resposta, entendia a lógica que fazia chegar àquela resposta e ficava com a sensação de que eu era capaz de fazer. Pura armadilha. Quando eu ia pra casa desse amigo, a gente passava a maior parte do tempo quieto, cada um fazendo as questões, e a gente às vezes passava mais de 4 horas brigando com as questões e nem notava o tempo passar. Às vezes eu não tinha vontade de ir até a casa dele, tinha que ir andando no sol, tinha que ficar a tarde inteira estudando, mas quando chegava lá funcionava. Eu comecei a ficar atento a esse detalhe. Se eu ficasse pensando muito como seria passar 4 horas estudando, eu perdia a vontade de ir. Se eu não pensasse muito e fosse direto, quando eu chegava lá e fizesse as 4 horas de estudo, eu não achava ruim. Tinha muito mais a minha ideia de achar que seria ruim do que de fato ser ruim. A ideia era fazer. Depois de alguns meses estudando, um cursinho da cidade decidiu propor uma prova de bolsa para aqueles cursinhos de meio de ano. Seria um teste interessante para o nosso método de estudo. A gente já tinha feito milhares de questões, a confiança estava boa, ia dar certo. Quando a gente pegou a prova, a gente descobriu que aquela prova, na verdade, era um juntado de um monte de questões de vestibulares anteriores. Tinha o título nas questões. Tomamos uma surra da prova, os dois. Saímos mais ou menos na mesma hora, começamos a discutir umas questões. Bateu um desânimo em mim. Meu amigo parece que nem ligou. Já pegou a prova, começou a marcar as questões que ele errou e já foi se preparando para estudar. No outro dia cheguei na casa dele, os livros fechados na prateleira, ele com a prova do cursinho na mão, destrinchando todas as questões e fazendo um monte de marcação. Depois que ele terminou, ele me mostrou o esquema que ele montou na prova e eu achei bem legal. Ele inventou um código para marcar as questões fáceis que ele errou. Inventou um outro código para marcar aquelas que ele precisava aprender alguma coisinha para conseguir fazer. E por fim, um último código que marcava as questões que eram questões de desafio. Aquelas que iam dar mais trabalho para ele resolver. Essas ele ia ver por último. Achei legal o esquema dele e decidi copiar também. A partir desse dia nós fizemos uma mudança na ordem do nosso estudo. A gente iria pegar as provas de exames anteriores, tentar fazer as questões, fazer esse esquema de marcação. Só depois disso a gente ia para os livros e aprendia aquilo que faltava para a gente conseguir resolver as questões. No começo parecia que a gente estava jogando o tempo fora. Chegava no final do dia, a gente contava o número de questões que a gente tinha feito e aprendido e o resultado era desanimador. No esquema anterior, em que a gente lia a teoria e já fazia as questões ligadas àquela teoria, a gente fazia um monte de questões por dia. Tentamos colocar a culpa no método dizendo que a gente tinha tomado um caminho errado. Até que a gente caiu na real. A nossa capacidade de resolver questões dos exames que a gente queria passar era baixa. Se a gente apoiasse o nosso dia de estudo em tentar resolver as questões daqueles exames, a gente ia mesmo fazer menos questões porque a gente não tinha condições de passar ainda. Então a gente tinha que ficar brigando com isso para ir aumentando a nossa capacidade. Quando a gente caiu na real, entendeu? Nosso método tá certo, mas ele exige tempo.
Não adiantava fazer 60 questões por dia se aquelas questões que a gente estava fazendo não iam aparecer na prova do vestibular que a gente queria passar. A prova de bolsa quase jogou isso na cara da gente. Depois de insistir vários meses, a nossa taxa de resolução por dia começou a aumentar. Meio que por brincadeira, a gente começou a anotar o número de questões dos vestibulares que a gente queria entrar, que a gente fazia por dia, que a gente errava, que a gente acertava, que a gente aprendia a fazer e os que a gente ainda tinha dúvida. No começo a gente errava a maioria, aprendia a fazer algumas e ficava com dúvida em um monte. Com o passar do tempo a gente começou a acertar mais questões, aprendeu a fazer um monte delas e na hora de tirar as dúvidas que ficavam, a gente ficou muito mais rápido. No final do ano a gente decidiu prestar o vestibular. Ele prestou só engenharia elétrica e eu prestei só medicina. Depois da prova a gente teve a mesma sensação. O nosso método era bom e a gente estava no caminho certo. Mas tinha faltado tempo para a gente concluir a jornada que a gente precisava. A gente não passou, foi bem ruim, mas a gente não tinha uma outra opção melhor senão voltar para os livros e gastar mais tempo fazendo o que a gente já tinha descoberto que estava certo. A gente não esperou o ano acabar, fazer as promessas de final de ano e começar a estudar só depois. Depois dos vestibulares, a gente ficou só alguns dias sem estudar e no final do ano a gente já estava em ritmo acelerado de novo. Se tinha faltado tempo no ano anterior, isso não ia acontecer de novo. No começo do ano, um cursinho da nossa cidade decidiu fazer uma prova de bolsas. A gente não tinha nada a perder, decidimos prestar de novo essa prova. Na pior das hipóteses, seria mais um teste para a gente ver como é que estava o nosso nível. Mesmo sem ter passado no vestibular, a gente já saiu da prova de bolsa com uma sensação de que a prova tinha sido mais fácil. Dessa vez eles não deixaram a gente levar as provas embora e disseram que o resultado seria liberado dali uns 3 dias. E foi o que aconteceu. 3 dias depois, meu amigo me ligou dizendo que tinha ficado em segundo lugar na prova e que tinha conseguido uma bolsa de 50%. Ele estava animadão no telefone, disse que talvez desse para pagar, tinha conversado com a família e que ia dar certo. Ele ficou me apurriando para ligar no cursinho e descobrir qual tinha sido a minha pontuação, para saber se eu tinha conseguido bolsa também ou não. Nem fiquei muito animado, disse que ia ligar, mas fizemos uma festinha pelo telefone, conversamos um pouco mais e desligamos. Algumas horas depois o telefone toca. Alô? Gostaria de falar com o Kleber? Sou eu. Estou ligando do cursinho para dar o resultado da prova de bolsa e saber se você tem interesse em estudar com a gente. Meu primeiro impulso era agradecer e dizer que não seria possível. Enfim, sem contar muitos detalhes que minha família não podia pagar, só dispensar e seguir a vida estudando sozinho. Mas tive a curiosidade de perguntar de quanto era a bolsa. Você foi o primeiro colocado e ganhou a bolsa de 100%. É o quê? Se isso for um trote, você tá cometendo um pecado e vai cair nas garras do maligno. Não é trote, Kleber. Você tem interesse em assumir a bolsa? Eu nunca tinha ganhado nada na vida por ter estudado. Essa foi a primeira vez e a sensação era das melhores possíveis. Liguei pro meu amigo e disse que tinha conseguido a bolsa de 100%. Os 2 moleques da edícula iam fazer cursinho, mas combinamos pelo telefone que o esquema das questões tinha que continuar. As aulas do cursinho iam ajudar, mas a gente sabia que não eram elas que iam colocar a gente na faculdade. Tinha um monte de gente que só assistia aula no cursinho há vários anos e não passava. Não dava pra gente se acomodar. Já estava claro pra gente que o que a gente corre fora da sala de aula é o que coloca a gente na faculdade. Eu fiz cursinho de manhã e muitas tardes eu ia estudar com meu amigo até o horário do cursinho dele à noite. Ele estudava sozinho de manhã, estudava comigo à tarde e à noite assistia às aulas. No cursinho a gente conheceu um monte de professor bacana, mas eu acho que o mais interessante foi ter conhecido um monte de pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que a gente. Fiz vários amigos no cursinho que sabiam muito mais do que eu e não tinham frescura nenhuma para explicar as coisas. Foi lá também que eu descobri como a gente aprende quando ajuda alguém. Tentar fazer com que alguma coisa tenha sentido para outra pessoa faz você reforçar o sentido para você mesmo. E não faz nenhum sentido você tentar explicar alguma coisa para alguém olhando a resposta no fundo do livro. Você não vai lá, olha e tenta explicar para ela como é que chega naquela resposta. É preciso que você consiga fazer esse caminho sozinho. E isso me ajudava a não me sabotar. Foi um ano bem difícil, mas foi um ano muito bom também. Cheguei com uma outra postura no vestibular, prestei medicina e decidi prestar engenharia também. Se eu não passasse em medicina, eu sabia que ia passar em engenharia. Meu amigo prestou só engenharia elétrica e definiu que ia passar no melhor curso de engenharia elétrica da América Latina. E não deu outra. Passou em todas. Quando saíram os resultados, ele passou na FUVEST, Unicamp, Unesp e UFSCar. O cursinho publicou o nome das pessoas que foram aprovadas e os lugares onde cada um passou no saguão da entrada do prédio. Enquanto a gente estava olhando o nome de todo mundo que tinha passado, um conhecido nosso veio gritando o nome do meu amigo. Cara! Você passou em todas! Que sorte! Meu amigo olhou pra mim e a gente começou a dar risada. Ele respondeu, sorte pura, cara. Pode acreditar.
Eu não consegui passar em medicina esse ano, mas passei em engenharia física na UFSCar e fui fazer. Essa etapa foi bem importante para eu entender que se tivesse desistido antes de amadurecer a minha preparação, eu tinha ficado fora do jogo. Mas faltava aprender algumas coisas ainda para ser aprovado em medicina. A jornada ainda não estava completa e o final dela me surpreenderia mais do que eu poderia imaginar. O vídeo que encerra a série Como Passei em Medicina vai explicar o processo final para chegar às notas que me colocaram em medicina. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se achar que vale a pena e se você tem um amigo bem parceiro nos estudos, encaminhe esse vídeo para ele. Valeu!